Bora, fiel, se liga no Neto aí, dando no meio da Leila Pereira do Palmeiras, que sempre quer cutucar o Corinthians, falando que não paga ninguém, falando de fair play financeiro, sempre mandando direta pro Corinthians, e ela tá aí lesando, a empresa dela, aliás, tá lesando os aposentados. Se liga no que o Neto falou aí, muito importante. E, claro, nesse vídeo também tem muito coringão, não vamos ficar falando só desses lixos, não desse porco aí. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então vamos lá. Se precisa ter fair play no futebol, então tem que ter o fair play com os aposentados. Porque sendo num país como esse, num país que a gente tem dificuldade para pagar a água, as pessoas que ganham salário mínimo têm dificuldade para ter um filho seu com remédio, com uma desinteria, uma dor de cabeça. As pessoas não têm plano de saúde. A maioria do povo não tem plano de saúde. A maioria do povo. E ainda tem os planos de saúde que não dá condição ainda a pessoa de se... Então, se tem pessoas nesse país aqui que precisam de respeito, é o aposentado. Porque ele trabalhou 40 anos. Ele pagou imposto 40 anos. Ele sustentou a família, ganhando uma miséria. E aí, a gente não pode ter esse tipo de visão, e parabéns ao Grupo Bandeirantes. Eu vou deixar bem claro para vocês aí, o Jornal da Band fez as matérias, e eu peguei do Jornal da Band. Eu falo de esporte, mas de esporte, do social, da inclusão social, de entender que eu preciso também mudar, a gente precisa mudar porque o mundo é outro. Então, um aposentado como meu pai, que trata ainda dos filhos, que trata dos netos, meu pai, polícia, sargento. O meu pai é aposentado. Tem muito aposentado aí que sustenta a família, que paga a faculdade dos netos, que paga comida, que faz compra. E aí não pode chegar num lugar e emprestar 300 e depois você não conseguir pagar mais. Então, o Banco do Brasil, o Banco Central, que tenha a ideia e que vá para cima aí. Certo, presidente? É isso que tem que fazer, presidente. Já que o senhor me assiste todo dia aí com a Janja aí, não é verdade? Vai para cima. Porque não é possível, que o senhor não é aposentado, né? O meu pai é aposentado. Seu pai, vocês têm gente aposentada da família? Ninguém é aposentado? Meu pai faleceu. Mas era aposentado? Aposentado. Então, quantos anos seu pai trabalhou? Desde os 8. Então não pode, né? De 26 bancos, 25, tá tudo aí. Então é muito fácil gritar, né? É muito fácil. Eu sou rica, eu posso, eu tenho isso, eu tenho avião, eu tenho não sei o quê, eu não sei o quê, tal e coisa, comentarista não sei o quê, papapá. Mas é o seguinte, Zé Ferreira Neto, não estou falando da Band, tem o editorial da Band, eu não preciso ter avião. Eu saio com o dinheiro que eu tenho, com os carros antigos que eu tenho, com a casa que eu tenho. Isso eu consegui no suor, no sangue. Consegui com infiltração no tornozelo. Consegui trabalhando firme e forte, um semi-analfabeto que sou eu. E que virei apresentador há 23 anos aqui na Band. E que eu sou apaixonado pela Band, por tudo que ela fez por mim e todas as oportunidades que a Band me deu. Porque eu não sei que era... Não é possível que eu virei apresentador. Não é possível que eu tenha um programa de televisão, um semi-analfabeto, que não estudou, mas o meu dinheiro é suado, irmão. Eu não preciso de juros de agiota de ninguém. Diga-se de passagem. Então, esse editorial é meu, não é da Band, tá? São 1h09, vamos falar de futebol agora. Que, por sinal, eu queria saber, para todos os outros comentaristas, para todos os outros programas de televisão, inclusive daqui, e da Globo, da SBT, de todos os lugares. Se fosse o Corinthians, vocês estavam fazendo matéria ou não? Se fosse o Corinthians, que tivesse esse tipo de problema com um patrocinador que nem é mais, vocês estariam fazendo matéria ou não? E o patrocinador que é da presidenta. Se fosse o Osmar Stabile, por exemplo, se fosse o André, se fosse o Roberto de Andrade, que tivesse fazendo... Será que tinha matéria no Jornal Nacional? Impeachment, pô. Pô, você tinha impeachment, irmão. Alguém fala alguma coisa? Só o Jornal da Band e o otário aqui, que briga com gente grande. E eu gosto de brigar com gente grande. Entendeu? Porque eu não brigo com gente pequena. Pequeno no sentido de poder. Porque a verdade é o seguinte, você ser bilionário, você ser trilhardário, mas com esforço seu é legal. Então tá bom.
Tamo firme e forte. Parabéns ao jornalismo da Band, parabéns ao Mitter, parabéns ao Schneider e principalmente ao Johnny Saad. Parabéns a todas as pessoas que fizeram a matéria tentando ajudar os aposentados. Pode tirar essa turma daí. Pode tirar todo mundo daí. Ajudar os aposentados desse país aqui. Porque um aposentado não tem dinheiro para pagar o plano de saúde. Aí um aposentado, muitas vezes, que tem que pagar um monte de coisa para os filhos que não trabalham, para neto que não trabalha, ele ganha lá 2 contos e ainda tem que fazer empréstimo ainda consignado. Porque se você está sendo aposentado hoje, eles já ligaram para você. Já ligaram para você na sua casa, no seu telefone, sabe aonde você mora, sabe tudo de você. É isso. É o seguinte, o Camarão, meu querido Quesada, monstro, e também, você acredita que o Corinthians da Copa do Brasil, por que o Dorival Júnior fez esse time jogar tanta bola nos 2 jogos contra o Palmeiras e tem 2 jogos muito difíceis contra o Atlético Paranaense e o primeiro amanhã na Arena da Baixada, que é um baita do estádio. Primeiro você, meu querido Quesada. Eu acho que ele deixou o time mais competitivo, né, com essas mudanças aí, não é coincidência. O Memphis é um cara que sem a bola não ajuda nada na marcação. O Garro é um grande jogador com a bola nos pés, mas sem a bola também é um cara que se doa pouco. E o Yuri, que é o cara que mais corre, infelizmente está fora, ele consegue fazer muito bem as duas coisas. Vai voltar no segundo jogo, hein? E bom, nesse jogo específico contra o Vasco da Gama, esse meio-campo do Corinthians, o que esse meio-campo correu... mas os 2 laterais jogaram pra caramba também. Aí é por causa disso, quer dizer, você também libera o avanço dos laterais... Mateuzinho e o quando Mateus você tem um Bidu. meio-campo pegador, né? A questão toda, Neto, e é uma pergunta que eu deixo aqui para depois a gente desenvolver, quando puder contar com o trio titular, Garro, Memphis e Yuri, como é que vai ser a formatação desse meio-campo? Joga com 2 volantes só, Ranieri e José Martínez. Aí, legal. Ou Ranieri e Breno Bidon. Ou Ranieri... E o Michael nessa história, hein? Onde entra? Não, fica na reserva, tá bom de reserva. Souza, qual a ideia do Atlético Paranaense? Um time grande, clube grande, infelizmente está na Série B, mas é um clube muito grande e que também tem na Copa do Brasil a chance de mostrar alguma coisa em relação àquilo que acontece na Série B, que está muito mal. É um clube grande, como você Muito falou. grande. Perdeu um pouco da força do seu vento, né? Não tá aquele furacão todo ainda, né? Tanto que caiu para a 2ª divisão, mas é um clube perigoso. Tá numas quartas de finais, semifinais de Copa do Brasil. Eliminou o São Paulo. Eliminou o São Paulo. E por sinal, se o São Paulo tivesse jogado com o time titular, tinha passado. Tinha passado. Não, e teve chance aqui Mas mesmo. tudo bem, mas se tivesse... Desculpa. A verdade é essa, Souza. Quer dizer, eu penso assim, não sei o senhor. Mas é um jogo complicado para o Corinthians, principalmente se tratar da Arena da Baixada, que é muito difícil de jogar lá. Eu acredito estou ainda... Você acha que o Garro joga? Eu acho que não. Acho que pelo que ele tem falado, dor no joelho, não gosta de jogar em Você acha que ele fica de stand-by? Eu acho que o Dorival fez isso até pensando nesse jogo, né? Essa formação que ele usou agora no jogo contra o Vasco, ele já pensou no jogo contra o Furacão. É um jogo perigoso lá, mas eu acredito que o Corinthians, até pelo que o Atlético Paranaense vem apresentando, eu acredito que o Corinthians vence os 2 jogos. Pra você, meu querido Camarão, qual a ideia do Atlético Paranaense, clube grande, clube de torcida, vai estar lotada a Arena da Baixada, não tenho dúvida disso, e o Corinthians jogando o primeiro jogo fora de casa, e aí pelaquilo que a gente tá vendo, acho que o Memphis volta a jogar, hein? Pô, se o cara foi no show do MC Raniel, se o cara tava lá, que tá não sei o que, tá ali coisa, como é que ele não vai jogar? Pois é. Bom, a Liga Arena ela vai estar lotada, obviamente, mas também setor visitante tradicional, né? Vai ter pelo menos uns 5 mil corintianos não ali tem dúvida. marcando presença. E se você dividir as atenções, pode ser um problema pro Corinthians, essa luta contra o rebaixamento. Esse gol aí é do Dentinho. Foi. É do Vitor Roque, esse gol agora aí. Pois é. Ele fez a dancinha lá. Qual dancinha? Você não viu ele fez uma dancinha lá? Não sabe dançar, não. O que é dança que ela dança lá? Você que é dançarino? Ele fez uma dança, sei lá que dança da gota aquela então que por que você falou da dança? Se você não sabe a dança que é, o que você tem que dar palpite? Não, na hora que a gente tá falando aí. Não, mas eu então falei fica da quieto, dança. vamos lá, pulo do gama. Você não sei o que é. Você é que você é de dançarino, dança sou dançarino, você vai no professor. programa Menor da Noite, vai lá então, você sai daqui, vai do Léo Dias, vai dançar lá com o pessoal lá. Olha lá. Que vai, é isso aí? vai, moleque, vai. Ó, aí tava com os dentes grandes. E aí, Camarão? A real é que a temporada do Atlético Paranaense é terrível, né? O Corinthians tem os problemas dele, mas o Atlético Paranaense ele tá afundado numa crise. O time está na 2ª página da tabela de classificação da Série B. O Odair Helman está pressionado. É Goiás
Curitiba, Novo Horizontino. Novo Horizontino, Chapecoense, né? É Chapecoense, isso os aí. 4 que estão na frente aí. Pois é, então assim, não tá jogando bem. É um time frágil em casa. Venceu o São Paulo da maneira como foi, muito por conta da expulsão logo de cara do Rafael. Aí o jogo ficou muito condicionado ali, um homem a mais. São Paulo acabou perdendo a vantagem e levou a melhor nos pênaltis. Mas o Corinthians é bem favorito, mesmo com todas essas baixas, para se classificar à semifinal. E é um torneio que você citava o Dorival Júnior. O cara ganhou com o Santos, já ganhou com o São Paulo, já ganhou com o Flamengo, tricampeão da competição, conhece muito bem. Corinthians, para mim, vai às semifinais. O Corinthians não aceita a condição da LFU, né? Tô vendo a matéria no Globo Esporte, e recua em negociação para obter 57 milhões. Embora busque recursos financeiros com urgência, o Corinthians recuou nas negociações com a Liga Forte União para obter 57 milhões à vista. O principal entrave para o acordo é que a LFU condiciona a liberação do dinheiro a uma prorrogação do contrato com o Corinthians por mais um ano, de 2029 para 2030, né? Nada de graça na vida, né? Nada de graça, tá? Inicialmente, os dirigentes do time sinalizaram que aceitariam tal condição, desde que o contrato tivesse uma cláusula de saída. Neste cenário, o Corinthians poderia desfazer a prorrogação do vínculo, desde que devolvesse o valor para a LFU. Porém, nem assim o presidente Wagner Osmar está disposto a fechar o negócio. O dirigente teme que no futuro o clube não tenha tal valor e fique preso ao contrato. Ele também não quer deixar uma herança a seu sucessor. O mandato de Stabile vai somente até o fim de 26, tá? Olha só, 57 milhões, eles seriam divididos da seguinte forma: 27 milhões referentes ao adiantamento da receita variável de performance, né, colocação na tabela, no Campeonato Brasileiro, que está previsto aí para dezembro, e 30 milhões como empréstimo, com taxa de juros de CDI, atualmente em 14,9% ao ano, mais 3%. Então esse valor chegaria na hora, né, que poderia salvar. Cara, eu tô achando assim o Stabile muito pés no chão, tô gostando, tá? Tô gostando. Esse recuo para mim é uma boa notícia. Eu acho que a gente não, assim, né, velho? As pessoas governam o Corinthians, mas não da maneira que governam suas vidas, ou suas empresas, ou seus negócios. Porque normalmente esse negócio da LFU, tá? Normalmente, esse negócio da LFU, boa, seu Osmar, aí, ó, vai deixando o like aí, tá, gente? Normalmente essa questão da LFU, qualquer dirigente ia a maioria, né? Qualquer não, né? A maioria dos dirigentes ia colocar para frente. Por quê? O Corinthians precisa muito, tá? O Corinthians precisa muito da grana, precisa muito de dinheiro, né? Precisa se livrar de um transferban, precisa, enfim, pagar as contas, né? O Memphis é um jogador caro por mês, tem muita coisa para pagar. Qualquer um faria isso, mas o Stabile está preocupado, né? Se o Corinthians não vai ter essa grana lá na frente e também não deixar, né, uma situação complicada para um outro presidente. Eu acho assim, o Stabile tem que se preocupar com o Corinthians e também com ele. Acho que os dirigentes não pensam nisso, né? Será que eles não pensam que depois, quando você sai, entra outro, e esse outro vai vasculhar, né, as suas coisas? Cara, eu sou um cara que eu não gostaria, né, de ver o meu nome ainda na boca do povo, enfim. Então, como aconteceu com o Augusto, né, tudo que ele faz aí, a gente fala do Augusto agora. Então, assim, o Osmar pensou nisso, tá? O Osmar pensou nisso e tem sido aí bastante conservador, né? Bastante conservador em relação às, né, podemos dizer, aos negócios que ele tem feito. Então, eu acho que o Osmar tá certo em relação à grana da LFU, tá? Em recuar, e não dá pra gente se salvar a qualquer custo, tá? Temos que tomar cuidado. E é o seguinte, eu sei que isso não vai acontecer, porque o Corinthians vai trazer reforços e precisa, mas eu sou o tipo de jornalista / corintiano que aprove muito a gente sofrer um pouco com um time mais operário, né, um time mais honesto, mais que as contas, né, sejam pagas. E a gente pode, inclusive, né, brigar por títulos com um time mais honesto, por que não? A gente já viu cada time ser campeão. Lembra o Palmeiras do rebaixamento, que foi campeão da Copa do Brasil? Cara, às vezes um time mais ou menos te dá títulos. Então, assim, cara, eu sou a favor, tá? Eu sou contra as loucuras, né? A gente teve aí, os 2 últimos presidentes do Corinthians foram megalomaníacos, né? São pessoas sem juízo nenhum e que, sinceramente, para mim, não gostam do Corinthians, entendeu? Não são corintianos. Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Esses 2, para mim, não fizeram nada pelo Corinthians, tá? E sempre com coisas megalomaníacas, né? O Duílio trouxe o William,
O Duílio trouxe o Paulinho, o Duílio trouxe o Juliano, trouxe o Roger Guedes, trouxe o Yuri Alberto, enfim, trouxe o Balbuena, cara, ele trouxe todo mundo, velho, trouxe o Michael, todo mundo que o torcedor tinha um arrepio, né, ai voltou, trouxe o Renato Augusto, enfim, cara, e aí, e como é que fica o Corinthians? Era melhor que não tivesse vindo o Renato Augusto, era melhor que não tivesse vindo o Willian, era melhor que não tivesse vindo o Paulinho, era melhor que não tivesse vindo o Juliano, era melhor que não tivesse vindo o Roger Guedes, enfim, então a gente tem que parar, sabe, a gente tem que parar de querer coisas megalomaníacas, tá? Isso custa demais, e às vezes custa a vida, né? Às vezes custa a vida, né? Trouxe o Luan, enfim, trouxe um monte de gente, né? Então é uma situação complicada, e fizeram muitas dívidas, o Augusto Melo também, coisa boa por aí ele traz o Benfis, aí ele traz não sei quem, e todo mundo fica arrepiado, ai meu Deus, tô arrepiado, entendeu? Não, vamos de Guinegão, vamos de Kaique até o fim, velho, se não for rebaixado, entendeu? Eu acho que precisa sim de reforços, só que precisa saber contratar, tá? Precisa saber contratar. O Corinthians precisa saber contratar. Não dá mais pra ficar errando. Não dá mais pra ficar errando. Vão querer dar uma chance pro Fabinho Soldado? Ok, não tenho nada contra o Fabinho Soldado. Espero que ele tenha aí uma janela diferente, né? Enfim, eu sei que o Corinthians está sofrendo transferban, né? Mas eu espero mais do Fabinho Soldado. Tá, eu espero mais. Se o Osmar quiser dar uma chance para ele, tá? Hoje eu vi uma conversa que vão dar uma congelada na questão executiva, entendeu? Não sei se deu alguma coisa errada, algum nome que eles queriam no mercado, não sei. Mas parece que vão dar um gelo, parece que o Fabinho aí vai ser mantido, tá? Foi isso que me passaram, não é? Eu acho que o Fabinho Soldado só trabalha com facilidades com grana, entendeu? Eu acredito ainda num executivo de futebol que tenha mais criatividade e que consiga reforçar o Corinthians, tá? Mesmo o Corinthians numa situação difícil e mesmo sem trazer medalhões, entendeu? Eu acho que a gente tem que parar de olhar um pouco pro Flamengo. Então, assim, se for para olhar pro Flamengo, traz o Pedro pro ano que vem, que brigou com o técnico, eu sei que agora voltou a jogar. Se for para olhar pro Flamengo, traz o Cebolinha, então. Se for para olhar pro Flamengo, traz algum jogador que não, né, que não seja de qualidade duvidosa, né, que chegue no Corinthians para ser realmente titular. Entendeu? Que chegue para ajudar, tá? Então assim, velho, o Fabinho, por enquanto, deve permanecer no cargo, informação que eu já passo para vocês hoje, tá? O Corinthians tem alguns reforços engatilhados, espero que sejam bons reforços, tá? Pelo menos 2 reforços estão engatilhados, é o que me passaram. Se o Corinthians se livrar do transferban, a ideia é anunciar esses 2 reforços, né? Isso é interessante, né? Que o Corinthians esteja, porque as pessoas, né? Às vezes eu falo aqui no canal, né, eu tenho trazido essas informações com exclusividade de reforços, tá? E as pessoas ficam, por que reforços? Não tem transferban? Gente, cada um tem sua função. É um corpo, né? Um clube de futebol, uma empresa, tudo tem que funcionar como um organismo vivo, onde cada membro tem a sua função. Não é assim? Não é assim o corpo, né? Está até na Bíblia, né? Explicado falando da igreja. O braço tem uma função, a perna tem outra função, né? A língua tem outra função, enfim, cada membro do corpo tem a sua função. Enquanto o Osmar Stabile busca, né, junto com o jurídico, resolver a situação do transferban na FIFA, e eu trouxe isso com exclusividade ontem, que aumentou o valor, o caso está na FIFA, cara, o Fabinho Soldado, como executivo de futebol, está tentando adiantar os reforços, para que, quando o problema do transferban seja resolvido, já ter reforços engatilhados. Então assim, cara, nessa o Fabinho Soldado tá certo, entendeu? Agora, precisamos ver a qualidade dos reforços, quais serão esses reforços, aí é outra história, mas pô, não dá pra espiar, saiu o transferban, vou ver um negócio ali agora, não, tem que estar muito bem engatilhada, né, essa situação, para que quando, né, o transferban deixar de existir, o Corinthians já tenha aí os seus reforços contratados. 2 reforços estão certos com o Corinthians, tá? Me usaram o termo engatilhados hoje. Engatilhados, tá? Pode ser que até 3, mas 2 reforços estão engatilhados no Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu vou apurar e vou descobrir o nome para vocês, tá? Não sei se um deles é o Augustin Carrara, o Augustin Anello, tá? Sinceramente, Augustin Anello, só se me surpreender, e eu aceitaria só se fosse de graça, tá? O Fabinho Soldado cansou de ser aconselhado. Fabinho, você trouxe o Charles. Fabinho, você trouxe o Alex Santana. Fabinho, você trouxe o Kaká. Fabinho, você trouxe o Hector. Fabinho, você trouxe o Hector, Fabinho.
Como que alguém pode falar que... As pessoas acham que o Samir pega no pé do Fabinho Soldado. Não pega no pé do Fabinho Soldado. Fabinho Soldado é um excelente caráter, tá? Ah, Samir, mas você não vai lembrar quem ele trouxe de bom? Sempre lembro. Mas o momento agora que eu tô falando é um momento pontual de crítica, tá? Eu sei que ele trouxe o Hugo. Enfim, eu sei. O Carrillo veio por ele, mas mais pelo Emiliano, né? Por conta da amizade. Então, assim, cara, o Fabinho não pode errar, tá? O Fabinho Soldado não pode errar nesse momento agora. Não pode errar. Essa é a minha opinião. Chega de errar. Então, por exemplo, o tal do Agostinho Anelo, tá? Eu não anelo tanto. Não sei se é um... Não sei se é um grande jogador ou não, tá? Não sei se é. Entendeu? Vocês podem dizer. Eu trouxe os números aqui do Klaus. O Klaus pegou os números do Agostinho Anelo, me passou. Cara, são números assim meio duvidosos, né? Então é isso aí, Fel. Separando dois cortes, o primeiro dos 11 da bola, o Neto que não falou muito do Corinthians, falou pouca coisa ali, né? Mas desceu o cacete nessa empresa dessa Leila aí, na Crefisa, né? Que lesa os velhinhos, né? Os aposentados, e quer pagar né? De isenta aí, querendo dar lição de moral no Corinthians, que não sei o que lá, fair play financeiro, que eles não pagam ninguém, e tá aí lesando um monte de velhinhos aí. Cara, nem vou falar muita coisa, senão, mano, é fogo, né? A gente pode até ser processado, porque, mano, é inacreditável, né, cara? Ficar bilionário de uma forma errada é ridículo, mano. Ainda quer pagar de isenta, cara, que nojento, mano. É um nojo dessa mulher que eu tenho, cara. Na moral, cara. E com relação ao Corinthians aí, é, cara, falta muito pouco tempo agora pra gente tentar contratar jogadores. A janela já fecha semana que vem, acho que dia 4 de setembro. E esse valor do Félix Torres que eu pensei que fosse, a gente pensou, né, que fosse 34 milhões, na verdade são 41 milhões de reais, cara. O Félix Torres custou mais de 50 milhões de reais, porque o Corinthians, Augusto Melo e Rubão já tinha pago 10 milhões no ato da compra. Olha o que esses caras fizeram com o Corinthians, cara. Cara, em 1 ano e meio aí de mandato, Augusto Melo, cara, muito burro, cara, muito ruim. Que se resolva lá com a justiça lá, se for culpado que paga, se não for, também fiquem bem longe do Corinthians também, cara, na moral. Amanhã tem jogo importante contra o Atlético Paranaense, primeiro jogo, sintético, né, gramado sintético, mas é buscar um bom resultado lá. Creio que um empate é um bom resultado, porque fora de casa, os caras costumam botar pressão lá, tá certo? O Atlético Paranaense não tá naquelas coisas, né? Tá até capengando na Série B aí. Mas quando o Corinthians, a gente sabe que qualquer clube aí vira um Real Madrid, né? Chega quando o Corinthians, os caras viram Real Madrid, o goleiro dos caras viram Neuer, os caras dão a vida pra jogar contra o Corinthians. Então é isso, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!